Imagine um nome que, por séculos, foi relacionado a tudo o que é maligno, mas que na sua origem tinha um significado completamente oposto. Lúcifer, o ser da escuridão, o portador do mal, o símbolo de tudo que se desvia do bem. Mas será que o que sabemos sobre ele é realmente o que ele é? O que você entende por Lúcifer é apenas uma camada da história. Antes de se tornar o inimigo que todos conhecem, ele foi o símbolo da busca pela consciência, pela luz. Hoje você vai embarcar comigo em uma jornada de descobertas. Vamos entender como um nome que significa portador da luz se transformou em sinônimo de mal. E o que mais esse nome esconde? Prepare-se para entender os detalhes históricos, filosóficos e espirituais que mudaram nossa visão sobre esse personagem e sobre nós mesmos. O nome Lúcifer é extremamente carregado de significado, e é justamente esse significado que nos apresenta um paradoxo. Quando traduzido diretamente do latim, Lúcifer vem da junção de lux, luz, e ferre, carregar ou portar, ou seja, portador da luz. Uma tradução simples e direta revela um significado completamente oposto ao que popularmente entendemos. Antes de ser associado ao mal, o nome Lúcifer era usado para descrever a estrela da manhã, o planeta Vênus, que é a primeira luz a aparecer no céu logo antes do amanhecer. Durante muito tempo, Lúcifer foi, na verdade, um símbolo de esperança, do começo de algo novo, do brilho que antecipa a luz plena do dia. Era o astro que se apagava ao amanhecer, uma promessa do sol que viria. Não havia ali, de maneira alguma, uma conotação negativa. Era uma metáfora sobre a transição da escuridão para a luz, o processo de transformação e iluminação. Porém, ao longo dos séculos, esse significado inicial foi progressivamente distorcido à medida que a narrativa sobre ele mudou. Para entender isso, é necessário olhar para os textos originais e as primeiras interpretações. O que aconteceu para que Lúcifer se transformasse de um título positivo para o nome de um vilão? A resposta começa com o livro de Isaías, no Antigo Testamento, especificamente em Isaías 14:12, que fala da queda do rei da Babilônia. Na tradução original do hebraico para o grego, o termo Helel ben Shaker foi traduzido como Heosforos, que significa o que traz a aurora ou estrela da manhã. Esse termo não tinha nenhum caráter demoníaco, mas era uma descrição poética, algo quase mitológico, que se referia ao astro que aparece no céu antes do sol. Foi apenas na tradução para o latim, por São Jerônimo, que o termo se tornou Lucifer. No entanto, essa mudança de tradução carregou com ela o peso da interpretação teológica cristã, que já associava de forma crescente o rei da Babilônia com o pecado, o orgulho e a queda. A conexão entre o símbolo do astro matutino e a queda de um poder terreno começou a ser ligada à ideia da queda de um anjo celestial. E logo Lúcifer passou a ser identificado como o arqui-inimigo de Deus, ou Satanás. Essa evolução de significado não foi instantânea, mas se estabeleceu ao longo de muitos séculos. Esse fenômeno não foi apenas uma interpretação linguística, ele teve profundas consequências culturais. A Bíblia, sendo o livro mais lido da história, teve um impacto imenso na formação do imaginário coletivo. E assim, Lúcifer foi transformado em algo completamente diferente do que seu nome original sugeria. Para compreender a verdadeira natureza do significado de Lúcifer, precisamos considerar o contexto em que ele apareceu pela primeira vez. Em Isaías 14, a expressão estrela da manhã é uma metáfora que descreve a queda de um rei arrogante, o rei da Babilônia. Não se trata de um ser celestial, mas de uma figura humana, um governante que acreditava ser invencível, mas que, no fim, acabaria sendo humilhado. Isaías usa a figura da estrela da manhã para ilustrar o esplendor inicial do rei da Babilônia, que se exibia como se fosse o astro mais brilhante do céu. Porém, esse brilho era ilusório, pois ao final o rei cairia, assim como a estrela da manhã se apaga quando o sol nasce. Esta metáfora é fundamental para a compreensão do conceito de Lúcifer nas Escrituras. O brilho da estrela da manhã não é algo eterno, e sim algo transitório. A queda do rei de Babilônia é retratada como uma perda de humildade.
um erro de julgamento ao se considerar maior do que realmente é. E assim, a queda não é uma questão de punição divina, mas de uma desilusão inevitável, onde o orgulho e a vaidade caem por terra. Essa história foi reinterpretada ao longo do tempo, especialmente na tradição cristã, como um reflexo da queda de um anjo, levando à criação do conceito de Lúcifer como o arqui-inimigo. Mas no início, Lúcifer era apenas uma alegoria para o orgulho humano. A transição de Lúcifer de um título poético para um nome associado ao mal não aconteceu de forma simples ou direta. Foi um processo gradual, influenciado pela tradição cristã, pela leitura alegórica da Bíblia e pelas influências culturais ao longo dos séculos. Como mencionei antes no início, a conexão de Lúcifer com Satanás foi um fenômeno gradual. A tradição cristã primitiva, influenciada por textos como Lucas 10:18, "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago", começou a associar o personagem da queda do rei de Babilônia com a queda de um anjo rebelde, que em algum momento desafiou a autoridade de Deus. A partir daí, o nome Lúcifer passou a ser identificado com Satanás, o inimigo de Deus. A grande virada na popularização dessa ideia vem com a obra Paraíso Perdido de John Milton, publicada em 1667. Milton retratou Lúcifer como um anjo caído, orgulhoso e rebelde, que se recusa a se submeter à autoridade de Deus e, em vez disso, busca dominar o céu. Essa versão de Lúcifer como o líder dos anjos caídos foi amplamente adotada e moldou a forma como a cultura ocidental passou a entender Lúcifer e Satanás. A partir desse ponto, a figura de Lúcifer começou a ser entendida como a representação do mal, da rebeldia e de tudo aquilo que se opõe à ordem divina. No entanto, esse Lúcifer de Milton era mais do que um demônio. Ele representava a luta contra uma ordem rígida e a busca pela liberdade e autossuficiência. Embora essa visão tenha sido vista como uma subversão, ela também tem elementos de simpatia, ao menos para aqueles que viam a liberdade como algo sagrado. Agora, você pode estar se perguntando: o que isso tudo tem a ver comigo? A verdade é que o nome Lúcifer também traz uma mensagem poderosa de transformação pessoal. Em 2 Pedro 1:19, Lúcifer aparece novamente, mas de uma forma totalmente diferente. Aqui, o nome não está associado ao mal, mas à luz espiritual que nasce no coração. A passagem diz: "Até que o dia amanheça e o Lúcifer nasça em vossos corações." Nesse contexto, Lúcifer é o símbolo da luz interior que surge quando alcançamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Esse é o lado da luz que vem de dentro, a iluminação que não depende de aprovação externa, mas que brota de um despertar espiritual. Lúcifer, nesse caso, representa o potencial humano para buscar a verdade, para transcender a ignorância e para iluminar o caminho com a sabedoria adquirida ao longo da jornada. Lúcifer aqui não é um ser que se rebela contra Deus, mas um símbolo de despertar para uma consciência maior. Então, qual é o verdadeiro significado de Lúcifer? O nome carrega um paradoxo profundo. Ele é tanto luz quanto sombra. Ao mesmo tempo em que representa o despertar para uma consciência maior, também é um lembrete das armadilhas do orgulho, da vaidade e da autoilusão. Lúcifer é aquele que traz a luz, mas também pode ser aquele que se perde nesse brilho. Ele é, simbolicamente, o caminho da busca pela verdade, mas a verdade nunca é confortável. O nome Lúcifer nos desafia a refletir sobre o que estamos realmente buscando quando almejamos o brilho, a atenção, o poder. Ele nos coloca diante da pergunta: estamos buscando a luz verdadeira ou apenas um reflexo da nossa própria vaidade? A história de Lúcifer é uma lição sobre a necessidade de equilíbrio. A luz deve ser humilde, a consciência deve ser consciente de seus próprios limites. O brilho de Lúcifer, em sua queda, é também um aviso de que o ego pode ser o maior inimigo da verdade. Lúcifer, no fundo, é um símbolo da luta constante entre o desejo de se destacar e a necessidade de se entregar à luz maior do que nós. Se você acha que essa ideia de Lúcifer é exclusiva da tradição cristã, pense novamente. Ao longo dos séculos,
Diferentes movimentos tentaram resgatar Lúcifer como símbolo de iluminação, liberdade e autoconhecimento. Por exemplo, no século XIX, Helena Blavatsky, uma das fundadoras da teosofia, publicou a revista Lúcifer com o intuito de trazer à tona debates filosóficos e espirituais que desafiavam as normas estabelecidas. Blavatsky e outros pensadores esotéricos viam Lúcifer como o símbolo da busca pela verdade, da revolução contra as limitações do pensamento dogmático e da busca pela liberdade de consciência. Essas leituras mostraram que Lúcifer, ao invés de ser apenas o diabo, poderia ser visto como um símbolo de resistência, de autoconhecimento e até de iluminação. Nesse contexto, Lúcifer representa o impulso humano para questionar, para explorar, para desafiar o que é dado e encontrar algo mais profundo e mais verdadeiro. Como você pode ver, o nome Lúcifer está imerso em camadas de significado, e entender essas camadas pode ser o primeiro passo para uma compreensão mais profunda da nossa própria busca pela consciência. O caminho para a iluminação nunca é simples, e Lúcifer nos ensina a lidar com as complexidades dessa jornada. Ele nos convida a refletir sobre nossas motivações, nossos desejos e o que realmente significa trazer a luz para o mundo. A luz não é só para você. Quando você busca entender a verdade, lembre-se, a luz não é só para seu ego. Ela deve ser compartilhada com os outros. Deve iluminar o caminho de todos, não só o seu. Luz é responsabilidade. Não é apenas uma busca por brilhos momentâneos, mas por um entendimento duradouro que traz responsabilidade. Luz é serviço. O verdadeiro portador da luz é aquele que usa seu conhecimento e suas descobertas para beneficiar o bem coletivo, para servir aos outros e para ajudar a iluminar o caminho para aqueles que ainda estão na escuridão, porque os nomes que resistem ao tempo são aqueles que mais nos provocam. Lúcifer, como símbolo, mexe conosco porque nos obriga a encarar nossos próprios brilhos e sombras. Ele questiona nossa relação com o ego, com o poder, com a verdade e com o conhecimento. Ele nos desafia a ver além das camadas superficiais e a enfrentar a realidade de nossas próprias falhas e virtudes. No fim das contas, Lúcifer não é apenas sobre ele, é sobre você. E o que você faz com a luz que carrega dentro de si? Você permite que ela se apague quando o dia amanhecer, ou tenta manter a noite por mais tempo? Lúcifer não é uma simples história de queda. Ele é um reflexo de nossas próprias lutas internas. Ao longo da história, Lúcifer tem sido visto como um vilão, mas no fundo, ele nos oferece uma lição crucial sobre humildade. A verdadeira queda de Lúcifer não foi sobre a perda de poder ou status, mas sobre a perda de perspectiva. Ele caiu não porque foi punido, mas porque tentou se colocar no centro de algo que é maior do que qualquer um de nós. Essa lição é importante. O maior erro que podemos cometer é achar que somos o centro do universo, o sol que ilumina tudo. Lúcifer, como símbolo, nos lembra que a verdadeira luz nunca é egoísta, nunca é centralizadora. Ela é compartilhada, expandida e distribuída. Hoje você aprendeu que o nome Lúcifer carrega significados profundos e multifacetados. De um título astral positivo, simbolizando a aurora, até se tornar o nome de Satanás, Lúcifer nos ensina sobre a luz, a humildade e a busca pela verdade. Mas, acima de tudo, ele nos lembra de que, quando nos aproximamos da luz, devemos garantir que essa luz seja compartilhada e não usada como uma ferramenta de poder. Se esse vídeo te trouxe novas reflexões, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos que nos ajudam a refletir sobre os símbolos que moldam nossas vidas. E para continuar essa reflexão, no próximo vídeo, os 7 símbolos que regem o mundo. Obrigado por ficar até aqui. Que sua luz seja verdadeira e ilumine o caminho para todos. Eu sou o portador da luz. E este foi mais um passo em direção ao desconhecido.